Muito bem, de volta com o nosso Ronda da Cidade aqui na TV Foz, mas eu já começo falando, sabe de quê? De pedreira matar. Vai construir, vai reformar, precisa de todo tipo de brita, todo tipo de areia, pó de pedra, bica corrida, pedra marroada, tá aqui, gente, é pedreira matar. Pelo WhatsApp, você compra, você negocia a forma de pagamento local de entrega. É isso mesmo. Inclusive, você pode passar o WhatsApp para ver se entrega aí na sua região. Está aqui, 997719425. A entrega mais rápida, em 24 horas, é entrega. Lá tem areia industrial que é prontinha para uso, você não precisa peneirar. Comodidade, praticidade e economia. Se tem Grupo Pedreira Matar, você pode confiar. Olha só, vou trazer uma matéria aqui agora, porque a Polícia Rodoviária Federal, presta atenção nessa informação aqui. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 suspeitos de assaltarem casas de um vereador no sul do estado do Espírito Santo. Vamos ver como foi essa ação da PRF. Com os suspeitos, a Polícia Rodoviária Federal encontrou um revólver calibre 38 com numeração raspada, várias munições, celulares, dinheiro, uma toca ninja e objetos roubados da residência da vítima. Entre eles, alianças de ouro, relógios e até um videogame. Segundo o vereador, os criminosos entraram na casa na praia de Marobá e levaram ainda 3 celulares, a chave de um veículo e cerca de R$160 em dinheiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que os suspeitos estavam passou por um ponto de fiscalização em alta velocidade e desobedeceu a ordem de parada. Depois de 2 quilômetros de perseguição, o motorista parou. 3 ocupantes desceram do carro e fugiram para dentro de um matagal, mas um deles foi capturado pela polícia. No carro, além do material roubado, a polícia encontrou também drogas e dinheiro. O condutor disse ser motorista de aplicativo e afirmou que desconhecia os passageiros. Ele e o outro suspeito capturado foram levados para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foram autuados em flagrante por roubo com emprego de arma de fogo. Em seguida, transferidos para o Centro de Detenção Provisória. Outros 2 envolvidos conseguiram escapar e ainda são procurados pela polícia. Bem, a casa do vereador é da cidade de Presidente Kennedy, fica no litoral sul do Espírito Santo, na praia de Marobá, que é a casa que foi invadida pelos criminosos, viu? Olha só, um outro assunto também que a gente destaca para você aqui no nosso Ronda da Cidade, lá em Iuna. Presta atenção nessa informação aqui, a gente tá falando sobre isso, né? Lá em Iuna também tem uma ação policial. Olha só, gente, que coisa, rapaz. Vou te falar, olha, a gente fica assim, meio que como os bandidos, como os criminosos têm agido e parece que não estão nem aí, parece que não vai ter punição. Tem punição sim. Olha esse caso que aconteceu lá em Iuna. As imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito circulando no prédio e revirando setores da prefeitura. Segundo a Polícia Militar, ele furtou um drone, 2 notebooks, um micro-ondas, uma tábua de bolo e até um borrifador. Em alguns locais, o homem chegou a se alimentar e deixou sacolas plásticas jogadas pelo chão. O suspeito permaneceu mais de 2 horas dentro do prédio. Nas redes sociais, a administração municipal informou que o prédio não tem vigilância noturna e que o suspeito já foi identificado pelas câmeras. A Polícia Civil investiga o caso e pede que informações que possam ajudar na apuração sejam repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. Pois é, o cara invadiu a prefeitura de Iuna, gente. Prefeitura, olha só, invadiu a prefeitura, viu? Com câmera de vídeo, monitoramento tudo espalhado. Eu vou te falar uma coisa, viu? Olha só, vamos falar agora sobre o assunto do secretário de Cultura que foi preso em Pedro Canário pela Polícia Federal nesta ação, que a gente falou agora há pouco, né? Sobre essa situação, o João Batista traz mais detalhes. A Polícia Federal deflagrou na tarde desta quarta-feira a Operação Eco da Fraude, com o objetivo de combater crimes de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro na região norte do estado. A ação resultou no cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão expedidos pela Justiça nos municípios de São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário, onde foi preso Fúvio Trindade, secretário de Cultura do município. Qual foi o ponto de partida para que a Polícia Federal iniciasse essa investigação que resultou na operação? Bom, nós obtivemos provas a partir de compartilhamento, né, de elementos colhidos em outras investigações, e esses elementos traziam evidências de que houve, né, pagamento de vantagem ilícita para agente público em troca de favorecimento em procedimentos licitatórios.
Como é que funcionava essa operação? Essa operação ela tinha uma simulação dentro de um processo de competição, geralmente com cartas marcadas ou talvez sem competidores reais. E o procedimento era vencido por uma empresa que, de fato, estava sendo controlada por outra pessoa que não o sócio controlador da empresa. Então, essa execução era realizada por outras pessoas. Essa empresa, mesmo sem ter executado o serviço, também emitia notas e, em contrapartida, passava alguma vantagem ilícita para o agente público. No caso da prisão do secretário de Cultura de Pedro Canário, essas operações de fraudes eram realizadas nessa administração ou em administrações anteriores? Os fatos que nós apuramos são fatos recentes. Os pagamentos que nós identificamos são do final do ano passado. Então, são dessa administração já. Qual a dimensão desse prejuízo? Bom, do total de recursos empenhados pela Prefeitura de Pedro Canário, já foram executados 717 mil. Então, é um valor já bem considerável, considerando que foram empenhados 767 mil, já quase totalmente executado o orçamento público. Esses alvos da Polícia Federal aqui de São Mateus e Conceição da Barra e Pedro Canário, tem ligação entre eles? Bom, eles são ligados, porque uma empresa que é utilizada por outra pessoa, então tem ligação entre eles se conhecem, e é isso aí que eu posso esclarecer no momento. Os outros 2 alvos, empresários suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção, seguem foragidos e podem ser presos a qualquer momento. E esses 2 empresários foragidos, eles são de onde aqui de São Mateus? Bom, eles são da cidade, a gente não divulga para não atrapalhar o resultado das diligências, ainda estão em curso. A gente espera que eles se apresentem voluntariamente para facilitar e evitar um risco na execução dessa medida desnecessário. A gente tem aqui que esclarecer muitas coisas, a investigação está em curso e talvez seja a oportunidade deles comparecerem e explicarem o que aconteceu e tentar dar uma luz para a questão, para que a gente possa apurar de forma devida. E mesmo eles se apresentando, como existe o MP, eles continuam presos? Isso, é um mandado de prisão preventiva, eu não tenho nenhuma liberdade ou discricionariedade para dar possibilidade de não cumprimento para essa medida. Mas acredito que se apresentando e demonstrando que tem interesse em cooperar com a investigação, o magistrado vai analisar isso com bons olhos e permitir que eles respondam ao processo em liberdade. Existe a possibilidade de outros mandados de prisão ainda dentro dessas investigações? Essa investigação ela tem uma hipótese bem fechada, a gente não trabalha com possibilidade de expansão de alvos ou de objetivos nessa investigação. A gente tem um prazo bem curto para encerrar ela, até porque já tem uma pessoa presa, então a gente não tem essa expectativa de ampliação nesse momento. Pois é, o delegado-chefe da Polícia Federal, sede em São Mateus, que corresponde a toda esta região, continua investigando, deu muitas informações, mas está à procura de 2 empresários envolvidos neste esquema de corrupção que, para a Polícia Federal, são considerados foragidos até o momento, viu? E, segundo o próprio delegado, pode ser preso a qualquer momento. A Prefeitura de Pedro Canário enviou uma nota à imprensa sobre este caso, sobre o secretário de Cultura que está envolvido neste esquema, segundo a Polícia Federal. Vamos ver a nota à imprensa, que você vai ver nas imagens também. A nota é o seguinte: a Prefeitura de Pedro Canário informa que tomou conhecimento da prisão preventiva de um de seus colaboradores em decorrência de investigação da Polícia Federal. Diante disso, a administração municipal realizará a apuração dos fatos internamente, tomando as medidas necessárias. É importante frisar que a gestão reforça seu compromisso com a legalidade, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Departamento de Comunicação da Prefeitura de Pedro Canário enviou essa nota. Fecha aspas. Bem, ainda falando sobre a Prefeitura, agora a Prefeitura de São Mateus. O problema com a greve dos servidores. João Batista conversou com a presidente do Sindicerv, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do município de São Mateus. Fabiane, como estão as negociações entre o sindicato e a Prefeitura de São Mateus?
Então, João, a gente apresentou, acabamos de fazer o protocolo de uma contraproposta, porque o município ele encaminhou uma primeira proposta que contemplava só um pequeno grupo de professores, e aí a gente entende, né, que o déficit é de todos os servidores, a nossa greve, inclusive, é uma greve geral de todos os servidores municipais. A gente rejeitou essa proposta, que beneficiava em 1% um grupo muito pequeno de professores. A gente apresentou uma contraproposta, não tivemos retorno dessa contraproposta. Então, nós permanecemos com o nosso movimento. E o que a gente precisa entender? O nosso movimento ele não se inicia nessa terça-feira. A gente já vem em movimentos, né, discussões desde março, quando a gente, na verdade, desde novembro, quando a gente senta com essa gestão, no período da transição, para a gente apresentar nossas pautas. Depois disso, a gente vem pedindo reuniões, o município vem pedindo prazos, sem a apresentação de propostas concretas. Depois o município encaminha uma segunda proposta, só que aí o que a gente gostaria que a população compreendesse? Nós temos hoje um grupo de servidores, que são os servidores que não são do magistério, que não são contemplados com piso, eles têm um déficit de 26%, quer dizer, o salário deles, a defasagem de salário deles é de 26%. Quando o município encaminha uma proposta, ele encaminha uma proposta de 3%. E ele sequer discute um plano para dizer assim, olha, hoje eu consigo dar isso. E posso me organizar financeiramente para ir escalonando isso até a gente zerar essa dívida. Ele não apresenta isso. O magistério, ele tem um déficit de 24,85%, ele apresenta 4,5%. E também não faz essa proposta de dizer assim, olha, hoje o que eu consigo é isso, e futuramente isso, como que nós vamos funcionar com esse déficit que ainda permanece. Então, nós deliberamos por permanecer com o nosso movimento e a gente apresentar uma contraproposta, que foi o que a gente fez hoje. E aí vocês podem se perguntar, por que mesmo apresentando contraproposta, vocês permanecem nos movimentos? Porque o município ele só começou a apresentar propostas depois que nós decidimos parar as nossas atividades. A gente já vem tentando diálogo há muito tempo e o que a gente percebe é que o município ele não estava parando para fazer uma análise, estudar de fato os nossos pontos, todas as nossas pautas. Quando a gente vota por um movimento, né, uma greve geral, aí sim o município ele começa a discutir. Então, qual é o sentimento do servidor? Se eu interrompo esse movimento, cessam as negociações. E aí o servidor permanece no movimento. Como está a adesão dos servidores ao movimento grevista? Muito grande. A gente tem colocado nas ruas, né? Hoje é o terceiro dia consecutivo, né, de movimento grevista. A gente tem colocado na rua mais de 700 servidores. E aí nós estamos falando de todos os servidores. Estamos falando de coveiro, de motorista, de cuidador, de professor, de coordenador, né? Nós temos de secretário escolar. Então nós temos muitos profissionais participando desse movimento nosso. Quantas vezes o sindicato já se reuniu com a prefeitura para evitar esse tipo de paralisação? Se nós considerarmos o período de transição, de sentar à mesa para discutir mesmo, nós já sentamos 5 vezes. No primeiro momento com a equipe de transição, no segundo momento com o prefeito, mas aí a equipe dele não estava, apesar de a gente ter pedido no ofício. No terceiro momento tinha a equipe do prefeito, mas não tinha o prefeito. E, por último, foi agora já nesse período nosso, né, já estabelecido o movimento grevista, que foi na segunda-feira, foi na sexta-feira passada e na segunda-feira dessa semana. Hoje, quando nós fizemos o protocolo, quando nós fizemos a nossa assembleia hoje pela manhã no sindicato, nós deliberamos pelo quê? Vamos levar a nossa contraproposta para o município, vamos sentar com o prefeito, já acordar isso e amanhã nós retornamos às nossas atividades. Só que o prefeito está em Vitória, né, e que a secretária que nos recebeu disse que a gente não conseguiria ter uma resposta disso, mesmo ele chegando amanhã, nós não teríamos essa resposta amanhã, em virtude do tempo que eles precisariam para fazer a análise disso. Então o servidor deliberou por permanecer amanhã ainda com o nosso movimento. Agora, Fabiane, o sindicato fez algum tipo de levantamento de que
a prefeitura economicamente consegue dar esse aumento, contemplar aí os servidores? Então, nós estamos aqui hoje, né, falando em termos de dados, nós temos o município hoje, ele está com limite da folha em 36%, quando ele pode chegar até 51%. E isso também é o que nos motiva nesse movimento para dizer assim, o município hoje ele tem uma folha que está se comportando em 36%, quando ele pode chegar a 51%, e aí a gente não está dizendo aqui que ele tenha que chegar até 51%. Mas é o entendimento de que ele ainda pode oferecer mais do que ele está oferecendo. Nós temos a arrecadação que tem melhorado, né? Nós temos as despesas que têm diminuído. Nós temos, inclusive, foi previsto na gestão passada, na lei orçamentária, estava previsto para este ano, um reajuste de 5,51% para todos os servidores. Então, nem o que já estava previsto, né? Porque às vezes o município fala assim, mas eu só trabalho dentro do que está previsto. Nem o que estava previsto foi aplicado. Bem, a nossa coordenação já entrou em contato com o prefeito de São Mateus, Marcos Batista, que vai falar sobre esta situação, vai expor também a situação do município matense. O estado de greve, como você ouviu aí, permanece com os servidores da Prefeitura de São Mateus. Com isso, encerramos mais uma edição do nosso Ronda da Cidade aqui na nossa TV Foz. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Continue ligado aqui, TV Foz 16.1. Até amanhã. Ronda da Cidade. Oferecimento. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Eibs Style São Mateus. Venha viver o melhor. Colatina nasceu às margens do Rio Doce e seguiu em frente com coragem, de braços abertos, cuidando de quem mais precisa, pensando no hoje e no amanhã. E com muita fé, foi além, com vontade de fazer, trabalhar. Essa é a nossa cidade, nosso lugar para sempre voltar. Viva Colatina, 104 anos. Prefeitura de Colatina.